Olá, eu sou Emerson Araújo, acadêmico de enfermagem. Esse é o canal Neuromente. Aqui abordaremos assuntos referentes à neuroanatomia do curso superior da área da saúde. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, roda a vinheta e vamos para a aula. O sistema nervoso e o sistema endócrino controlam as funções do corpo. O sistema nervoso é composto basicamente de células especializadas, cuja função é receber os estímulos sensoriais e transmiti-las para órgãos efetores, tanto musculares quanto glandulares. Estes órgãos efetores são responsáveis por dar a resposta motora. Primeiramente, nós temos um neurônio que recebe um estímulo externo ou pode ser interno e vai transmitir ao sistema nervoso central, que irá processar essa informação. E quando ele processa essa informação, ele dá a resposta através de um neurônio motor. E esse neurônio motor vai transmitir, através de sinapses com outros neurônios, a resposta motora para um determinado órgão efetor, que no caso, por exemplo, pode ser um músculo. O sistema nervoso das espécies superiores ainda tem a capacidade de armazenar essas informações sensoriais recebidas durante as experiências anteriores, podendo ser integradas com outros impulsos nervosos e canalizadas para a via eferente comum, certo? Via eferente essa que é a que dá a resposta motora. Então, no nosso sistema nervoso, diferem-se duas linhagens celulares. Ou seja, no nosso sistema nervoso nós temos células e célula. Nós temos o neurônio e nós temos as células da glia. Células da glia são células que auxiliam no bom funcionamento da célula funcional especializada, que é o neurônio no caso. Então nós temos os neurônios e as células da glia, ou podemos chamar de neuróglia, certo? Os neurônios são as células responsáveis, como já falei, e vou repetir, pela recepção e transmissão dos estímulos do meio interno ou pode ser externo, possibilitando ao organismo a execução de respostas adequadas para a manutenção da homeostase. O que é homeostase? A homeostase é o sistema corporal que regula o equilíbrio das funções de cada sistema do nosso corpo, certo? Para exercerem tais funções, contam com duas propriedades fundamentais. Essas propriedades fundamentais nós vamos ver agora, que é a irritabilidade e a condutibilidade. Vamos passar aqui o slide para a gente analisar direitinho do que se trata essa irritabilidade ou a condutibilidade. Irritabilidade e condutibilidade, como a gente pode ver aqui, nessa posição. Irritabilidade e condutibilidade. O que nós podemos observar na irritabilidade, que é também chamada de excitabilidade ou responsividade, certo? A irritabilidade é a capacidade que permite a uma célula responder a estímulos, sejam eles internos ou sejam externos. O neurônio é uma célula que é excitável, ela precisa de uma excitação para fazer, valer a sua atividade neuronal. Portanto, a irritabilidade ela não é uma resposta, mas a propriedade que torna a célula apta a responder. Entenderam? Essa propriedade é inerente a vários tipos celulares do organismo. No entanto, as respostas emitidas pelos tipos celulares distintos também diferem uma das outras. A resposta emitida pelos neurônios assemelham-se a uma corrente elétrica transmitida ao longo de um fio. Imagine agora uma corrente elétrica de um fio.
ela vai transmitir a energia para determinadas casas de forma rápida. Assim é o nosso neurônio. Ele transmite através de impulsos nervosos, que são até mesmo por energia celular, transmitem as informações para o nosso corpo. Ok? Então, uma vez excitados pelos estímulos, uma vez que o neurônio recebe um estímulo, eles transmitem essa onda de excitação, chamada de impulso nervoso, por toda a sua extensão em grande velocidade e em curto espaço de tempo, é muito rápido. Esse fenômeno deve-se à propriedade da condutibilidade, a condução de um impulso nervoso, ok? Um neurônio é uma célula composta de um corpo celular ou um pericárdio, que a gente vamos já observar nesta imagem aqui, certo? Podemos observar aí um neurônio composto, né, de um corpo celular, onde a gente observa aqui o corpo celular, e o pericárdio, né, ou pericárdio, o corpo celular ou pericárdio, onde está o núcleo, o citoplasma e o citoesqueleto. E também nós podemos observar finos prolongamentos celulares que podem ser subdivididos em dendritos, ou podemos chamar de axônios. São essas estruturas aqui do corpo do neurônio. Podemos chamar de dendritos ou axônios. Ok? No interior do corpo do neurônio, existe uma substância que vai dar uma coloração, né, para esse neurônio. Essa substância é chamada de substância de Nis, que consiste em glândulos de cor escura, tá bom? Essa substância de Nis é que vai dar a coloração da massa encefálica. Essa substância ela consiste em grânulos de cor escura presentes em todo o citoplasma celular e é responsável pela síntese de proteínas neuronais. Essa substância ela dá a característica escurecida, como eu já falei. É ela que vai dar a coloração do cérebro. Então, os neurônios são encontrados no encéfalo e na medula espinal. Onde nós podemos encontrar os neurônios? No encéfalo e na medula espinal, bem como nos gânglios também. Os gânglios são reuniões de corpos de neurônios. Diferente da maioria das células do nosso organismo, os neurônios normais, no indivíduo adulto, não passam por divisão ou replicação. É muito importante a gente saber disso, que todas as células do nosso corpo, elas sofrem mitose. Porém, o neurônio não sofre replicação ou qualquer tipo de processo mitótico. Lesões no prolongamento podem ser reversíveis. Porém, se uma lesão for no corpo de um neurônio, se torna uma lesão irreversível. Já aí encontra o centro trófico da célula, né? Essa é a explicação real de o porquê ser irreversível, porque é o centro trófico da célula. Se houver uma lesão no corpo da célula, ela vai deixar de trabalhar. Por quê? Porque lesionou todo o seu corpo. Agora nós vamos fazer uma classificação destes neurônios quanto à estrutura. Nós podemos classificar os neurônios quanto à sua estrutura de forma multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Repito, multipolares, bipolares e pseudo-unipolares. Os multipolares é porque eles possuem vários dendritos ou axônios, certo? Eles possuem vários dendritos ou axônios. E os bipolares, quando há dois prolongamentos partindo do corpo celular, um dendrito e um axônio, que nós já vamos observar. E os pseudo-unipolares, apenas um prolongamento deixa o corpo celular, dividindo-se em um T, ou seja, dois ramos,
e um periférico e outro central, certo? Nesta imagem, podemos observar um neurônio bipolar, né? Um neurônio bipolar. Podemos observar um neurônio multipolar e um neurônio pseudo-unipolar. Por que ele é bipolar? Porque há dois prolongamentos partindo do corpo, né, da célula. Podemos observar dois prolongamentos partindo do corpo da célula e apenas um axônio. Já o multipolar, nós observamos que possui vários dendritos e apenas um axônio. E o pseudo-unipolar, apenas um prolongamento deixa o corpo da célula dividindo-se em dois. A palavra pseudo significa falso, então é um falso, pseudo-unipolar, ok? Nós também podemos classificar os neurônios quanto à sua função. Como nós vamos classificar quanto à sua função? Podemos classificar desta forma: se ele é sensitivo ou aferente, ou ele é motor ou eferente. E nós temos também um neurônio que é intermédio, um neurônio intermediário. Então, podemos classificar dessa forma: sensitivo ou aferente, motor ou eferente, neurônio intermediário. Agora nós vamos entender de forma mais clara quanto à sua função. O que são neurônios sensitivos ou aferentes? São neurônios especializados em receber estímulos vindos da periferia para locais específicos do sistema nervoso central, ok? É aquela história de receber um estímulo interno ou externo, e esse neurônio que é sensitivo, ele vai transmitir essa mensagem diretamente para o sistema nervoso central. E os neurônios motor ou eferente? São neurônios especializados em conduzir o impulso, né? Ou seja, a resposta de áreas do sistema nervoso central para um órgão efetor qualquer. Por exemplo, um músculo ou uma glândula. Então, nós temos o neurônio sensitivo, que vai receber, né, o estímulo e transmitir para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central vai emitir a resposta por um neurônio motor ou eferente, que vai levar essa resposta a um determinado órgão efetor. E quem é os neurônios intermediários? Os neurônios intermediários podemos chamar também de neurônios de associação. Eles fazem ligações entre neurônios motores e sensitivos, ou seja, nós temos um estímulo de um neurônio sensitivo ou aferente, ele vai transmitir para o sistema nervoso central e lá vai encontrar-se um neurônio intermediário que vai transmitir para o neurônio motor. Nós vamos voltar aqui agora a esse slide e nós vamos falar também um pouco sobre sinapse. Sinapse, o que é uma sinapse? Sinapse nada mais é do que um fenômeno neuroquímico que garante a continuidade funcional de um estímulo neural através de uma cadeia neuronal homóloga. O que é isso? Única, sensitiva ou motora, da vida de relação, né, somática ou vegetativa. Corresponde ao ponto de união entre dois neurônios, um neurônio pré-sináptico, né, e um pós-sináptico. Ou seja, uma sinapse é uma comunicação de um neurônio sensitivo e um neurônio motor. Ou pode ser uma condução de dois neurônios sensitivos, ou pode ser uma condução de dois neurônios motores. É só uma continuidade. Isso é sinapse, ok? E os neurotransmissores, que são a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, a noradrenalina e o glutamato, neurotransmissores, são os hormônios que trabalham também no sistema nervoso central, que são liberados pelo sistema nervoso central para atuarem, né, dentro do nosso organismo. A dopamina ela controla os níveis de cognição e controle motor em muitas partes do cérebro. Quando os níveis estão extremamente baixos, como na doença do Parkinson, né? A doença de Parkinson é uma lesão que ocorre ali no sistema nervoso central, onde vai haver a diminuição de dopamina.
né, os pacientes são incapazes de se mover voluntariamente. Começa, né, os tremores no corpo. Já a serotonina tem um profundo efeito no humor, na ansiedade, na agressão, ou seja, no nível de alerta generalizado. E a acetilcolina? A acetilcolina, ela controla a atividade de áreas cerebrais relacionadas à atenção, aprendizagem e memória. Por exemplo, pessoas que sofrem da doença de Alzheimer, elas apresentam tipicamente baixos níveis de acetilcolina no córtex cerebral. E a noradrenalina. A noradrenalina, todo mundo conhece aquele momento, por exemplo, num assalto, certo? Num assalto ali, a noradrenalina é liberada e você começa a se sentir assim, ofegante, respiração aumenta, batimentos cardíacos aumentam. É a noradrenalina trabalhando. É uma substância química que induz a excitação física e mental e bom humor, além da manutenção do tônus emocional, vigilância do ambiente, por aumentar a atenção às informações sensoriais. E por último, nós temos o glutamato, o neurotransmissor, principal neurotransmissor excitante do cérebro, vital para estabelecer os vínculos entre os neurônios que são a base da aprendizagem e da memória a longo prazo. Certo? E também vamos falar do arco reflexo, entender de forma mais clara e mais básica o que é um arco reflexo. Um arco reflexo nada mais é aquela resposta imediata. Por exemplo, você está ali fritando alguma coisa, a panela está quente, sem querer a sua mão toca nessa panela que está muito quente. Automaticamente, rapidamente você retira ali, né, de forma automática. Isso é um tipo de arco reflexo. Primeiramente, nós recebemos a informação da quentura. O neurônio sensorial ele transmite até a medula espinal, até o sistema nervoso central, que vai liberar a resposta para o outro neurônio, que é o neurônio motor, que vai fazer com que você retire a sua mão de forma rápida daquela panela quente para não se queimar. Isso é um arco reflexo. E por último, para finalizarmos, nós vamos falar também sobre a neuróglia, que são as células auxiliares do nosso corpo, do nosso sistema nervoso central. Quem são essas células auxiliares do sistema nervoso central? São os astrócitos, os oligodendrócitos, micróglia e células ependimárias. Quem são os astrócitos? Os astrócitos são aquelas células que vão trabalhar ali na alimentação do neurônio. Elas que vão dar a força, né? Vão dar ali a nutrição de um neurônio. Quem são os oligodendrócitos? Os oligodendrócitos nada mais é do que as células que vão trabalhar na formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é formada pelos oligodendrócitos. Para que serve essa bainha de mielina? Essa bainha de mielina ela vai fazer com que os impulsos nervosos sejam mais rápidos, sejam bem rápidos. Por quê? Porque vão começar a ser impulsos saltatórios. Por ser impulsos saltatórios, a transmissão será mais rápida. Porém, pacientes com esclerose múltipla sofrem da degeneração dessa bainha de mielina. Os pacientes que sofrem da esclerose múltipla diante dessa situação, as transmissões serão mais lentas. A pessoa vai dar a resposta de forma mais lenta, vai demorar a entender. Então é isso, essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse aprendizado maravilhoso da neuroanatomia. E até o próximo vídeo.